Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo seja sobre sua vida hoje e sempre. Hoje faremos um estudo sobre avivamento espiritual e crescimento espiritual. Quando falamos em avivamento e crescimento espiritual, precisamos estabelecer alguns alvos para as nossas vidas. Precisamos almejar sermos pessoas e crentes melhores, mais comprometidos em ajudar o próximo, com a igreja, ser cheios do Espírito Santo e principalmente com Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versículo 12 até 14. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quando a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse versículo que acabamos de ler, nos faz entender que devemos esquecer das coisas passadas, devemos deixá-las para trás, devemos deletar, deixar o que se passou e caminharmos em frente rumo a algo que está por vir, a glória eterna. Às vezes pensamos em que áreas precisamos crescer, para ter um avivamento pessoal e um crescimento espiritual. Veremos agora algumas delas. A primeira é ter intimidade com Deus. Quando aprendemos a desfrutar da onipresença de Deus, a sua glória e a sua presença se manifesta em nossa vida. Deus deseja muito se relacionar conosco, profundamente no nosso dia a dia, e tocar-nos com seu amor, com seu poder e com seu Espírito. Veja o que diz a palavra em Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A segunda é conhecendo a palavra de Deus. Temos que meditar diariamente na palavra de Deus de uma forma profunda, buscando sempre compreender aquilo que estamos lendo, deixando o Senhor falar aos nossos corações através do seu Espírito, até que nós sintamos alimentados. Veja o que diz a palavra em Salmos capítulo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. A terceira é no relacionamentos com Deus e com os nossos irmãos. Temos que pedir perdão. Salmos capítulo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Também temos que perdoar. Em Mateus capítulo 18, versículo 33 até 35. Assim diz, não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E, indignado, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoastes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Não devemos reter em nossos corações mágoas, ódios e rancores. Leia 1 João capítulo 4, versículo 20. Não dar lugar ao ressentimento e amarguras. Leia Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. E principalmente amar a todos indistintamente. Leia 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e capítulo 2, versículo 17. A quarta é na evangelização daqueles que não conhecem a palavra de Deus ainda, mas que a partir de hoje vai conhecer através de você. Temos que estar envolvido com a nossa responsabilidade pelo evangelismo pessoal, antes do evangelismo coletivo, sabendo que somos responsáveis diante de Deus por todos aqueles que estão ao nosso redor sem Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. A quinta é na oração e adoração. Temos que ter um bom tempo de qualidade diante de Deus, para oração e adoração, orando sempre em favor da família, igreja, pastores e líderes, enfermos, pelo avanço da obra missionária e do evangelismo, pela nossa cidade, estado e nação, pelas demais nações e missionários que ali se encontrem. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até 3, assim diz a palavra de Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Sétimo, em nossos ministérios.
Que possamos crescer a cada vez mais no exercício dos nossos dons, procurando sempre servir ao corpo de Cristo cada vez mais, com disposição, zelo e amor. Em Salmos 100, versículo 2 diz assim a palavra: servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com cântico. Para concluirmos, temos que estabelecer metas, alvos, faça anotações, avalie a si mesmo, aprenda a ser autocrítico e busque mudanças necessárias que você ainda não conquistou. Tenha fé, pois você vai conquistar. Veja algumas sugestões que podem te ajudar. Ler toda a Bíblia anualmente. Estabelecer um período de oração e meditação diária de pelo menos 1 hora. Fazer uma visita por semana. Fala sempre de Jesus para uma pessoa a cada dia. E ser testemunha viva e da transformação de Cristo em sua vida. Esperamos que você tenha gostado dessa mensagem, e que ela possa lhe ajudar a ter um crescimento espiritual e um avivamento pessoal. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Fiquem com Deus.